agora falando da divisão inversamente proporcional, né? Então, como ela é inversa, quando a gente tiver essa informação no problema, nós vamos inverter, né, o que a gente tem de informação. Por exemplo, olha o exemplo 5 ali. Ele sempre vai nos dizer, né, se é inversamente proporcional ou não nesses casos. Em alguns a gente vai ter que analisar as grandezas, tá? Então, nós vamos ver essas duas maneiras. Bom, pensando aqui nos números, então. Dividindo o número 441 em partes inversamente proporcionais a 3, 5 e 6. Bom, então eu vou dividir o número em 3 partes, né? Então, as partes vão ser A, B e C, certo? Bom, como ele está dizendo que elas são inversamente proporcionais, então ao invés de dividir por 3, eu vou dividir pelo inverso de 3, que é 1/3, né? Ao invés de dividir por 1/5, eu vou dividir pelo inverso de 5, que é... Aliás, ao invés de dividir por 5, eu vou dividir pelo inverso, que é 1/5, né? Pensem, se 3 é 3 sobre 1, o inverso de 3 sobre 1 é 1/3. E assim por diante. Bom, a outra, então, ao invés de dividir por 6, eu vou dividir pelo inverso, que é 1/6. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para a adição, né, de frações. Bom, o que a gente sabe mais é que A mais B mais C é igual a 441. Bom, vamos lá. Primeiro, olhando aqui, nós não temos denominadores iguais, então é isso que a gente vai fazer. Mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho, pensando na propriedade fundamental, A mais B mais C, dividido por 1/3, mais 1/5, mais 1/2. Né? Então, aqui a gente consegue enxergar que nós vamos ter que adicionar essas frações. E aí, esse é o nosso próximo passo. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 6 é 30. Então, eu vou lá. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. Mais 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. E aí, ainda A mais B mais C. Certo? Bom, então agora resolvendo aqui essa fração. 10 mais 6, 16. 16 mais 5, 21. Então, eu tenho A mais B mais C, 21 30avos. Tá? Bom, então agora, o que nós vamos fazer a partir daí, né? Que a gente já fez o mínimo múltiplo comum de todas as frações, então, é lá como a gente tinha na outra propriedade, a gente pode, então, anular esse denominador, né? Então, o que nós vamos fazer aí? Esse denominador, a partir daqui, ele não existe mais, porque eu fiz o mínimo múltiplo comum, né? Então, aqui eu cancelo, e aí eu vou analisar o seguinte. A mais B mais C, eu sei que é 441. Dividido por 21. 441 dividido por 21 é 21. Bom, descobri a proporção. Agora eu tenho que voltar e encontrar para cada uma, né? Então, como eu resolvi usando a inversamente proporcional aqui, eu não preciso depois, quando eu voltar, escrever da maneira inversa. Então, eu vou usar aquela razão, né, equivalente que eu tenho ali. Então, por exemplo, aqui, quando eu fiz, eu cheguei então a décimos, B sextos e C quintos, tá? Então, é essa proporção que eu vou usar, ela é equivalente a essa, né? A gente já viu que elas são equivalentes. Então, eu posso substituir usando essa e não com a fração, até para ficar mais fácil, né? Então, A é 21 vezes 10, que é 210. B vai ser 21 vezes 6, então B é 126. E C vai ser C quintos, né? Então, C quintos ou C está para 5, que é igual a 21,
Portanto, 21 vezes 5 é 105, certo? Assim por diante, essa também é a explicação da outro exercício, né? Então, aí nós temos a ideia da proporção, tá? Então, sempre que for inversamente proporcional, eu vou inverter aquilo que tem lá no início. Depois que eu resolvi usando a inversamente proporcional, eu posso voltar e usar a fração equivalente, né? A proporção equivalente, a razão equivalente, para encontrar, então, o valor de A, de B e de C. Essa maneira vai ficar mais fácil, então, de resolver.